Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, a mensagem de hoje está baseada no texto do Evangelho, Mateus capítulo 21, versículos 23 a 27, onde destaca o versículo de número 23, que diz: Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Que Deus, Espírito Santo, Ele nos ilumine neste momento que nós queremos meditar na palavra do nosso Deus. Amém. Podeis sentar. Quem é a nossa autoridade máxima hoje? Quem é a pessoa para quem nós devemos ter todo respeito, toda honra, todo dever, talvez toda adoração e também devoção? Quem é a nossa autoridade máxima hoje? Quando falamos sobre autoridade, sempre vem em nossas mentes as pessoas que têm cargos de governo, né? Geralmente um prefeito, um vereador, um governador, deputado, presidente, enfim. As pessoas com cargos geralmente ligados à política. E nós sabemos, né? Eu até falei faz alguns sermões atrás, né? Ali na Semana da Pátria, sobre a questão de respeito que nós devemos ter com as autoridades instituídas e colocadas por Deus. Lá também o apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos, no capítulo 13, sobre o respeito às autoridades que nós devemos ter. E até mesmo sobre isso é bem interessante que hoje, quando falamos sobre autoridade, parece que as pessoas, assim que o ser humano não gosta de ter pessoas que estão acima dele. Não gosta de ter que respeitar ou andar conforme uma autoridade, uma pessoa diz, né? Conforme também as leis de algum determinado local ou até mesmo país. E muitas vezes, até mesmo, o nosso país, o Brasil, parece muitas vezes uma terra sem lei, onde é que as pessoas podem fazer aquilo que bem entendem, que nada acontece. Isso tudo devido talvez ao respeito e à credibilidade que muitas autoridades estão perdendo. Também devido a seu comportamento, muitas vezes. Por isso que muitas vezes, para nós, até fica difícil sabermos se devemos respeitar ou não respeitar uma determinada autoridade quando ela toma alguma decisão. Porque são pessoas, são seres humanos que falham e são pecadores como nós. Eu não sei se vocês já viram alguma vez algum vídeo na internet acontecendo a determinada situação, aonde as autoridades ou alguma autoridade ela quer se sobrepor a alguma outra pessoa. Quando, por exemplo, tem alguma autoridade que está em determinado lugar e chega outra pessoa conversando com ela, debatendo, discutindo, e aí a autoridade chega e diz assim: mas quem você pensa que você é para estar falando comigo desse jeito? Quem você pensa que você é? É o chamado, popularmente conhecido como carteiraço, né? Quando uma autoridade, ela quer se sobrepor a outra pessoa, quer estar acima de outra pessoa, ela diz: quem você pensa que é? Ela está falando assim comigo.
E foi basicamente isso que aconteceu com Jesus. Uma maneira um pouco diferente. Mas tentaram dar um carteiraço em Jesus. Jesus, ele havia entrado em Jerusalém. Isso aqui acontece na semana ali da Páscoa. Algum tempo depois da sua entrada triunfal ali em Jerusalém. Jesus, então, começa a ensinar no templo. E, como diz ali, alguns dos principais sacerdotes e anciãos do povo começaram a perguntar para Jesus: quem você pensa que é, praticamente? Quem tu pensa que tu é para estar aí ensinando no templo? Com que autoridade? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Tentaram subjugar Jesus. Mas ali naquele momento, eles já sabiam da fama de Jesus e estavam tentando prendê-lo. E realmente isso acontece alguns dias depois. Eles estavam querendo derrubar Jesus. Fazer com que Jesus fosse preso e morto. Como eu disse, assim realmente aconteceu. Porém, nesse episódio, eles tentaram calar Jesus, dando esse carteiraço, mais ou menos dizendo assim: quem você pensa que você é para estar aqui ensinando essas coisas no templo? E aí, Jesus então responde com uma pergunta para eles. Olha, se vocês me responderem a seguinte pergunta que eu vou fazer, eu digo para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. E aí Jesus pergunta, uma pergunta realmente complicada. Ele diz: de onde era o batismo de João? Do céu, de Deus ou dos homens? Ou seja, perguntando quem deu autoridade para João de batizar? Foi Deus ou foram os homens? Aí eles começaram a discutir entre si, mas se a gente disser que foi Deus, então nós estamos atestando que a autoridade de João veio de Deus, mas mesmo assim nós não acreditamos naquilo que João havia feito. Porque João estava pregando batismo de arrependimento. E muitos não acreditaram na mensagem de João e não se arrependeram. Por isso que eles pensaram, se nós dissermos que foi de Deus e nós não acreditamos na mensagem de João Batista, mas se nós dissermos que foi dos homens, muitas pessoas vão se revoltar porque acreditavam que João era realmente um profeta. E aí então eles respondem para Jesus: não sabemos. E Jesus então responde: tampouco eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Mas nós hoje sabemos de onde vem ou de onde vinha a autoridade de Jesus. Jesus não era qualquer pessoa. Jesus era o próprio Deus, encarnado. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus, como o evangelista João, ele diz: no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo, a palavra, era Deus e estava com Deus. E por meio dele, todas as coisas foram feitas. E tudo se fez por meio da palavra do Verbo. E lá em João capítulo 1, versículo 14, o apóstolo João então diz: o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do Filho unigênito do Pai. Então nós sabemos de onde vinha a autoridade de Jesus. Vinha do Pai e vinha dele mesmo, porque ele era o próprio Deus encarnado ali. Era esta autoridade de Jesus. E para nós hoje nós poderíamos perguntar assim, ou até mesmo dizer: mas quem é nossa autoridade hoje?
Claro, sabemos que nós devemos respeitar e honrar a Deus. Mas Jesus está lá no céu, está tão distante de nós. Poderíamos dizer assim: quem eu vou respeitar e honrar aqui, nesse mundo? Quem deve ser autoridade na minha vida? Claro que nós temos as funções aqui deste mundo a quem nós devemos honrar e respeitar. As autoridades constituídas por Deus, os nossos representantes, sejam os pais, sejam os governantes, sejam as pessoas que exercem outras funções também, que precisam ter autoridade. Mas a nossa autoridade máxima hoje não pode ser outra que não a palavra de Deus, a Bíblia. E infelizmente muitos cristãos mas querem dizer assim: não, eu até acredito na Bíblia, eu sou cristão, porém, para mim só me interessa a parte dos evangelhos. A parte lá que fala de Jesus e tal, das ações de Jesus. E querem, muitas vezes, dizer assim: não, o Antigo Testamento é muito retrógrado. As leis que lá estão, eu não preciso, eu não devo obedecer. E aí nós estamos tendo hoje problemas, às vezes, muito graves, decorrentes disso. Pessoas que querem respeitar ou querem crer em Cristo, mas na Bíblia, quando falamos na Bíblia, na palavra de Deus, a nossa autoridade hoje, não, a Bíblia é muito antiga. Eu não vou respeitar, ou não vou andar conforme diz um livro que foi escrito há tantos mil anos atrás e foi escrito por mãos humanas. Porém, nós temos que lembrar que a Bíblia toda é inspirada por Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para a repreensão, para a educação na justiça, para a salvação. E muitas pessoas hoje não querem respeitá-la com a devida autoridade que ela tem. E, infelizmente, isso hoje causa muitos males. E com relação à nossa sociedade que nós estamos vivendo hoje. Quando a gente fala em questões até mesmo que, para mim, é algo simples, que nós não poderíamos em nenhum momento defender. Mas em nossa sociedade essas coisas estão acontecendo e os cristãos muitas vezes têm permanecido calados. Eu falo com relação a coisas bem atuais, como aborto, por exemplo. Está na mídia. Uma notícia de que querem permitir aborto até 12 semanas. O cristão não pode ser favorável a isso. Se ele crer na palavra de Deus, se ele sabe o que a palavra de Deus diz sobre a vida, como está escrito lá no Salmo 139, que fala do modo assombrosamente maravilhoso com que Deus nos forma no interior de nossa mãe. Nós não podemos defender ideologias como esta e tantas outras que ferem a nossa autoridade máxima, que são contrárias à palavra de Deus. E eu até vi um vídeo, achei bem interessante, de um padre corajoso que disse assim, e às vezes nós precisamos também ter coragem para falar isso. Muitos cristãos que se dizem cristãos, dizem seguir a autoridade de Deus e da sua palavra, mas na hora de votar, na hora de eleger as suas autoridades, votam como se fossem ateus. Votam em pessoas e partidos e, enfim, ideologias que são contrárias àquilo que está na palavra de Deus.
Infelizmente é assim. Hoje muitos que se dizem cristãos votam como se fossem ateus, nem se importando para aquilo que determinado político, determinada pessoa diz ou fala, e também, as ideologias que o partido carrega por detrás. E por isso, toda época de eleição eu digo, olha, cuidem bem quem vocês estão elegendo, porque essas pessoas são autoridade. E como em Romanos 13 diz, nós devemos respeitá-lo. Porém, eu não posso respeitar uma autoridade quando ela se sobrepõe à palavra de Deus. Quando aquilo que ela diz e fala vá contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, para mim, é a autoridade máxima hoje. E deve ser também na vida de vocês. A palavra de Deus é muito importante. A gente não pode, por uma ideologia ou outra, a gente querer anular aquilo que está escrito aqui. E por causa daquilo que está escrito aqui, muitos profetas morreram porque falaram a verdade, porque falaram aquilo que as pessoas, e até mesmo políticos da época, como Herodes, que matou o próprio João Batista, porque João Batista condenou e falou, olha, isso que você está fazendo é errado e é contrário à palavra e os mandamentos de Deus. E aí, João Batista acabou sendo preso e depois morto, por defender a palavra de Deus. Hoje nós precisamos, como cristãos, ter mais coragem e seguir realmente conforme a palavra de Deus nos diz. Não conforme ensinamentos de vãs filosofias e ideologias que vêm sendo pregadas, como ideologia de gênero, aborto e tantas outras aberrações que a gente vê nas notícias e na televisão acontecendo. A palavra de Deus deve ser o nosso oráculo, o nosso guia que ilumina, como nós cantamos nos hinos anteriores a essa mensagem. Porém, em muitas casas, em muitas famílias, a palavra de Deus ela permanece fechada nas casas. Quando muito leem a Bíblia, quando estão aqui na igreja. Ainda bem que a nossa igreja ainda tem devocionários que nos auxiliam na leitura da Bíblia todos os dias. 5 minutos com Jesus. Quem não tem, quem não faz a leitura, recomendo, faça. Se não tem esse hábito, não tem os 5 minutos, pelo menos então que ouça ali o programa de rádio de segunda a sexta-feira, que a gente sempre traz uma mensagem bíblica, uma mensagem da palavra de Deus. Mas ela deve ser o nosso guia. Ela é a palavra, é Cristo Jesus entre nós hoje. Quando Jesus disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século, é porque Ele é a palavra. Como o apóstolo João diz lá no seu evangelho, no 1º capítulo. Ele está conosco hoje, presente na palavra, também nos sacramentos. E a gente não pode deixar essa autoridade de Jesus de lado. Ele deve ser sempre o nosso guia máximo, em todos os momentos da nossa vida. Eu sei que às vezes essa palavra parece um pouco contundente, talvez um pouco, até mesmo, muitas vezes perigosa da gente falar num púlpito, mas deve ser dita. A mensagem, a verdade deve ser dita. Porque nós somos cristãos. E se nós realmente defendemos aquilo que cremos, defendemos a Bíblia e cremos nela, não podemos crer só naquilo que convém, só nos pontos que são legais ou bonitos, na paz e no amor, como muitas vezes as pessoas dizem. Mas a mensagem de Deus ela deve ser interpretada como um todo, tanto lei quanto evangelho. A lei para nos mostrar o caminho certo, nos conduzir de volta se estamos fazendo alguma coisa errada. E o evangelho que nos mostra a graça salvadora de Jesus Cristo. Que mesmo se nós pecamos, se nós erramos, se nós somos contrários à autoridade do Pai, e nós somos, infelizmente, somos filhos rebeldes, que nos revoltamos tantas e tantas vezes contra Deus quando pecamos.
mas nós temos a graça da salvação, porque a salvação não está em nós, naquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas está unicamente em Cristo Jesus. Que nós possamos continuar utilizando, lendo, fortalecendo a nossa fé na autoridade máxima que nós temos hoje. E quando vierem essas questões de dificuldades, de ideologias e outras coisas, nós voltemos para a palavra. Voltemos para aquilo que está aqui escrito. E mesmo se vier pastor A, pastor B, pastor Diego, ou qualquer outro pastor, padre ou pessoa que fale alguma coisa que seja contrária à palavra de Deus, vocês também devem estar atentos, né? Devem estar com os ouvidos alertas, porque nós também somos falhos. Eu sou falho, sou pecador, assim como qualquer pessoa. Porém, a palavra de Deus ela é infalível. Ela tem autoridade máxima. E por isso a gente sempre deve estar também se questionando, né? Quando a gente ouve aí alguns pregadores, algumas pessoas que falam coisas que são contrárias à palavra de Deus. Então que Deus abençoe vocês, a mim, a todos nós como igreja, a estarmos sempre sobre o crivo da palavra de Deus. E como diz nas estrofes ali do hino Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Ela deve ser tesouro para nós, para a nossa vida. Nós devemos ter prazer em ler e meditar sobre ela, porque ela nos guia, ilumina os nossos caminhos, o nosso entendimento, para que a gente sempre ande no caminho certo, no caminho de Jesus, no caminho da salvação. Deus nos abençoe para seguirmos nesse caminho, no caminho de Cristo, até o fim. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.